Sarah Winter acaba de ter a sua conta removida, encerrada do YouTube. Não só ela está no Trend Topics nesse momento, teve sua conta no Instagram encerrada. Aqui nós temos o perfil do Sleep Giants Brasil, que age contra todos aqueles que são oposição à esquerda. Aqui eles mostram que o PicPay, uma forma de pagamento, uma forma de recebimento de contribuições da Sarah Giromini, foi encerrada. Então, cada vez mais ela desaparece aqui da sua existência. Não só nós temos o perfil Anonymous, e aqui, teoricamente, seria o perfil oficial, porque tem 6 milhões de seguidores expondo os dados pessoais dela, certo? Agora, eu evito falar sobre certos assuntos aqui na internet. Sobre assuntos que honestamente me fazem chorar. Hoje de manhã ainda eu estava chorando sobre o que aconteceu. Não é uma vida só perdida, são 2 vidas perdidas. Não gosto de entrar nesses assuntos porque eu não sou um urubu. Eu sou um ser humano igual a todos vocês. E eu sempre estou pensando em como é terrível, em como é cruel a realidade. O vilanismo, um crime não justifica o outro. O que aconteceu, eu não tenho nem palavras para expressar. Só que Sarah Winter, uma coisa eu posso ter certeza sobre ela, que é a coragem. Ela bateu de frente contra o establishment, contra as leis, contra as regras, contra as normas. E ela pagou com a sua liberdade de expressão completamente encerrada. Tá certo? O que ela fez não foi talvez justo para a criança. Ela não merecia ter sido exposta, na minha opinião. Principalmente porque agora vão descobrir quem estava lá no hospital, o nome dela completo, tudo da vida dela. É mais uma vida destruída. O que aconteceu, porém, eu não posso simplesmente achar que foi normal. Era uma gestação de mais de 5 meses. Isso não é nem num lugar do mundo considerado aquela palavra horrível. Tá? Simplesmente tiraram a vida de uma pessoa que nem havia nascido ainda. Nem havia saído do útero. Uma criança de 10 anos. Sabe? É um nível de maldade, de incompreensão. E o que sobra para nós? Será que temos salvação ainda? Será que essa humanidade tem salvação? Às vezes eu fico me perguntando. O brasileiro, ele já vive na situação terrível. Mas algo muito abaixo disso. No nosso Brasil, as pessoas foram abandonadas. Eu não consigo imaginar outro motivo que senão a miséria desse país. Eu não acho que isso teria acontecido num lugar onde houvesse liberdade, onde houvesse segurança, onde houvesse respeito ao próximo. Sarah Winter vai ficar para sempre lembrada. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ela sempre será lembrada. Ela pode ter passado do limite, pode ter sim exposto a garota, não deveria, na minha opinião, mas ela fez isso porque ela acreditava numa vida. Ela acreditava que podia fazer alguma coisa. E esse tipo de pensamento, ele não pode ser censurado. Não é nenhuma questão se é justo ou se não é justo, mas é uma centelha que vai simplesmente dominar todo o nosso país. É um assunto muito importante. Nós já falamos aqui no canal sobre a janela de Overton. O que seria isso, hein? De forma simples explicando para vocês, é quando eles vão empurrando pouco a pouco a ideologia deles. Se eles começam da noite para o dia, falando, hey, nós queremos aquela palavra que começa com A, até uma gestação de 9 meses. Se eles enfiam goela abaixo isso,
as pessoas vão engasgar, vão vomitar. Falar, ei, não aceito uma coisa dessa. Mas eles vão empurrando pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Esse caso é muito importante porque revela isso. 5 meses, meus queridos, já é um bebê ali dentro. Já poderia viver, inclusive, de proveta. Não é uma questão aqui de quem criou essa vida. Sim, é uma história horrível, uma coisa terrível. Mas eu garanto que não faltariam mães e pais para cuidar dessa criança. Sim, era uma gestação de risco. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas não é como se uma vida já não tivessem sido perdidas aqui. E perdemos mais uma por causa disso. Até quando iremos permitir uma coisa dessa? Se não mudarmos as leis, e não se trata aqui de simplesmente achar que isso foi um caso à parte. Eu acredito que isso acontece todos os dias, o tempo todo no nosso país, e não fazemos nada sobre. É ou não é uma coisa terrível que aconteceu? É sim. Agora, tratam como se aquele bebê que não tem nenhuma culpa nenhuma, nem nasceu no mundo, não é responsável por nenhuma maldade, nenhuma miséria, mas impediram que ele vivesse. Não tem coisa mais cruel que isso. Não tem coisa. Se cair um meteoro na Terra, amanhã já tem justificativo. Sarah Winter é uma heroína. Ela não pensa em si própria. Isso é a mais pura verdade. Ninguém com senso de autopreservação, e eu falo isso porque eu não teria coragem que essa mulher teve. Qualquer pessoa com qualquer senso de autopreservação não teria feito o que a Sarah Winter fez. Mas ela acredita. Ela tem fé. E o que fizeram para derrubar as contas da internet dela foi só o início. Nós vamos ver ela, por tentar salvar uma vida, sim, novamente, ela passou dos limites, talvez. Ela poderia ter dado sua opinião, poderia ter agido de outra forma, mas foi o que ela fez, foi o que ela acreditava. Ela tentou salvar uma vida da maneira como ela imaginou. Só que qual será o resultado disso? Será que ela continuará em liberdade? Se até a própria conta da internet foi acabada. E para acabar com o YouTube não é simples, gente. Não é. Você acha que o Alexandre de Moraes não tentou? Os meninos todos eles não tentaram, mas é acabar com o seu sustento. Se encerrasse minha conta no YouTube, eu não sei o que seria da minha vida. Eu não teria nem alcance, não teria como me comunicar, não teria nada. Seria o fim da minha vida. E a Sarah Winter colocou tudo isso na balança e fez o que ela acredita. Então, foi muito nobre. Foi uma atitude nobre dela. Ela não deveria pagar por isso de forma como se fosse tratada um super vilão. E a população que lá estava pensando só em salvar mais uma vida. Uma vida já havia sido destruída. E como é que uma garota dessa vai ser sã? Vai viver? Um monte de urubu apareceu oferecendo educação só porque se tornou um caso famoso. O Felipe Neto, o Whindersson Nunes, os urubus apareceram e falaram: não, eu vou financiar a faculdade dela. Por que vocês não oferecem isso, então, para todos os casos que acontecem? Para todas as crianças? Não, né? É sempre na hora de ganhar um lucro. É de lucrar. Nossa, que bonzinhos, hein? Querem oferecer educação para menina. Querem saber o contato da menina. Eu acho que, assim, coisas bizarras como essa não deveriam nem aparecer em público. Não deveria nem ser comentado sobre. Mas como é uma situação de uma pessoa sumiu da internet, eu sou obrigado aqui a vir e falar sobre. Tá? Eu acredito que Sarah Winter não deveria ter exposto o nome, porém, tá? Ela fez isso. Eu falo isso porque as medidas podiam ter sido inconsequentes. Mas ainda assim eu acredito que ela fez de coração, uma atitude nobre, honrável, e não pensando em si mesmo. Tá? Então, independente do que aconteça com Sarah Winter, né, ela será lembrada por nós. E se vocês gostaram desse vídeo, obrigado pela companhia e até o próximo.